Êxodo 7, do verso 14 ao verso 25, a palavra do Senhor diz assim: Disse o Senhor a Moisés: o coração de Faraó está obstinado, recusa deixar ir o povo. Vai ter com Faraó pela manhã, ele sairá às águas, estarás à espera dele na beira do rio. Tomarás na mão a vara que se tornou em serpente, e lhe dirás: o Senhor, o Deus dos hebreus, me enviou a ti para te dizer: deixa ir o meu povo, para que me sirva no deserto. E, até agora, não tens ouvido. Assim diz o Senhor: nisto saberás que eu sou o Senhor. Com esta vara que tenho na mão, ferirei as águas do rio, e se tornarão em sangue. Os peixes que estão no rio morrerão. O rio cheirará mal, e os egípcios terão nojo de beber água do rio. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão: toma a tua vara e estende a mão sobre as águas do Egito, sobre os seus rios, sobre os seus canais, sobre as suas lagoas e sobre todos os seus reservatórios, para que se tornem em sangue, haja sangue em toda a terra do Egito, tanto nos vasos de madeira como nos de pedra. Fizeram Moisés e Arão como o Senhor lhes havia ordenado. Arão, levantando a vara, feriu as águas que estavam no rio, à vista de Faraó e seus oficiais, e toda a água do rio se tornou em sangue, de sorte que os peixes que estavam no rio morreram. O rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber a água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Porém, os magos do Egito fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas, de maneira que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Virou-se Faraó e foi para casa. Nem ainda isso considerou o seu coração. Todos os egípcios cavaram junto ao rio para encontrar água que beber, pois das águas do rio não podiam beber. Assim se passaram 7 dias, depois que o Senhor feriu o rio. Irmãos, vamos ficar em pé mais uma vez para orarmos ao Senhor, nos preparando para a pregação. Senhor, nós te agradecemos, louvamos teu nome por este dia, pelo culto, pela tua palavra, ó Deus, diante de nós, lida, também que será pregado, ó Deus. Sabemos que o Senhor escolheu este meio, por excelência, a pregação, para revelar a tua vontade, revelar a Cristo. Ó Deus, sabemos que é o Senhor quem envia a tua palavra. Que o Senhor cumpra todo o teu propósito, ó Deus, neste dia. Abençoa a pregação, fala aos corações, dá ouvidos para ouvir a tua voz. Que a voz de Cristo seja ouvida, não meramente a do pregador, do ministro. Abençoa os ouvintes, ó Deus. Dá olhos espirituais para contemplar, para que cada um contemple a Cristo revelado na Escritura. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Podem sentar, irmãos. Meus irmãos, na semana passada nós estivemos no verso 8 até o verso 13 deste capítulo, e nesta sessão do 8 a 13, Moisés e Arão se apresentaram diante de Faraó num primeiro momento, e nós observamos esse confronto inicial do reino de Deus, do poder de Deus,
com o poder das trevas. E então nós observamos essa disputa entre Deus, o reino de Deus e o reino das trevas. Moisés representa, faz as vezes de Cristo, e Faraó representa o reino das trevas, Satanás, o pai da mentira. E nós vimos que o Senhor ordenou a Moisés, o seu mediador aqui, Moisés e Arão no caso, para que demonstrasse as suas credenciais, operar o poder de milagres, tornar um bordão, uma vara, numa serpente. E em resposta a este milagre, um grande prodígio de Deus, veja que grande milagre que só um Deus criador pode fazer, tornar uma vara, um pedaço de pau, numa serpente. E em resposta, Faraó mandou chamar os seus sábios, os seus magos, encantadores, e com suas ciências ocultas imitaram esse sinal de Deus. Mas nós vimos que o bordão de Arão engoliu o bordão dos magos do Egito. Então nós observamos, irmãos, um milagre extraordinário da parte do Senhor. E através deste sinal de que a vara, o bordão de Arão, engoliu a vara ou o bordão dos magos do Egito, isso também deixou claro que Deus é soberano sobre os falsos mestres, os prodígios da mentira, sobre o poder do inimigo, de Satanás. Mas, mesmo diante desse grande milagre, a sessão anterior, verso 13, encerrou dizendo: o coração de Faraó se endureceu e não ouviu a Moisés e Arão, como o Senhor tinha dito. Foi cumprimento do que o Senhor falou. Ou seja, Deus enviou a sua palavra revelada através de Moisés e Arão, o que Faraó deveria fazer: deixa ir meu povo, para que preste a mim festa no deserto. E o próprio Deus deu testemunho, por meio de um milagre, de um sinal, de que aquela palavra é palavra de Deus. Deus deu testemunho, operou um milagre diante de Faraó, algo notável, algo claro, conectado à palavra, mas mesmo assim Faraó não muda, não há arrependimento, não há fé. Pelo contrário, irmãos, o texto bíblico diz que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu. Ou seja, Faraó ouviu, mas não ouviu. Ele ouviu externamente Moisés, o profeta, mas não ouviu a Deus, não creu em Deus. Ele viu os sinais, mas não viu porque permaneceu incrédulo. E esta, irmãos, é a condição do homem natural, o homem entregue a si mesmo. Irmãos, pensem nisso, considerem nisto. Não é por falta de revelação de Deus que o homem não crê. Deus envia a sua palavra. Nós temos a Escritura. Deus se revela na providência, na criação. Deus intervém na história com sinais, com prodígios. E os homens permanecem na incredulidade. É necessário estarmos atentos a isto, porque isto está na Escritura. Deus disse para Moisés e Arão que Faraó não creria. E Deus também revela a nós em toda a Escritura de que o homem, por natureza, ele tem um coração de pedra. Ele está em trevas, ele está em rebelião do pecado. A humanidade caída, ela é inimiga de Deus. Ela não submete à lei de Deus. Irmãos, não é porque a palavra de Deus é obscura. Não é porque a palavra de Deus não é clara. Não é porque as pessoas não entendem daquilo que está na Escritura, daquilo que é pregado, não é. É porque há um coração de pedra, há uma insubmissão a Deus. Então o homem, diante de todas as evidências, tanto da palavra que se cumpre, quanto milagres, providências de Deus, o homem natural, ele não se submete.
Mas, diferente do que muitos podem pensar, a missão de Deus não fracassa quando o homem permanece nas trevas ou na incredulidade. Pelo contrário, nós vimos também, já desde a sessão anterior, de que o Senhor é soberano sobre o coração de Faraó. Faraó é responsável pelo endurecimento do seu coração, mas nós observamos que Deus enviou este juízo contra Faraó. O endurecimento do coração de Faraó é um juízo de Deus, é um ato judicial de Deus. Nós falaremos sobre isso até o final do sermão. Isso não está só aqui, em Êxodo, aqui no relato de Faraó. Isso está na Escritura, isso está no Novo Testamento. Deus se revela, Deus envia a sua palavra, os seus sinais, a sua verdade é proclamada na criação, na providência, pela revelação. O homem se endurece e Deus entrega o homem a si mesmo. E esse é o pior juízo que Deus pode fazer. É quando Deus entrega o homem ao seu coração corrompido. E por meio desta dureza de coração, então, também é outra coisa que temos no texto, por meio da dureza de coração de Faraó e dos ímpios também em geral, de um modo que Deus revela isso, o nome de Deus é glorificado. O nome de Deus, irmãos, tudo é para a glória de Deus, e o nome de Deus é glorificado, até na rejeição destes ímpios. O nome de Deus é anunciado em toda a terra. Veja no nosso texto aí, no capítulo 7, observe o verso 17 do nosso texto. Assim diz o Senhor, e após dizer o sinal de que era ferir o Egito, tornar a água do Egito em sangue. Aí no verso 17, nisto saberás que eu sou o Senhor. Com esta vara que tenho na mão, ferirei as águas do rio. Então, o propósito de Deus em operar milagres é para que o seu nome seja exaltado, para que o Egito, que representa toda a terra aqui no texto, para que todos saibam que Ele é o Senhor, que o Senhor é Deus soberano. Então, não há, irmãos, não há fracasso na pregação, no anúncio. Quando a palavra de Deus se pronuncia, quando Deus fala pela sua palavra, mesmo quando os homens não ouvem, endurecem os seus corações, o Senhor revela a si mesmo por meio destas coisas. O Senhor fala em sua palavra, em seus juízos. O Senhor, então, revela o seu nome por estes meios. Desse modo, irmãos, o Egito aqui no texto e o mundo inteiro saberá que o Senhor é Deus, que tem poder para transformar água em sangue. Jesus, Deus, o Deus homem no Novo Testamento, transformou água em vinho, é um milagre extraordinário. Transformar as moléculas de água em sangue ou água em vinho, irmãos, isso é um ato do poder criador de Deus, do mesmo modo que vimos transformar um pedaço de pau numa serpente, que foi o caso com a vara ali de Arão. Desse modo, irmãos, é evidente que há um prodígio, um milagre, um Deus criador agindo aqui. Então, Deus tem o propósito de que seu nome seja glorificado, anunciado. E como é que Deus faz isso? Envia a palavra, envia sinais. E por meio disto, irmãos, o Senhor está confrontando a idolatria egípcia. Esse ídolo, haviam vários ídolos ali, vários deuses pagãos. E um dos ídolos do Egito é o rio Nilo. E o Nilo, haviam várias divindades representadas ali pelo Nilo. O rio Nilo, então, ele é fonte de vida, de prosperidade, algo central na religião idólatra dos egípcios, tratado como divino, adorado pelos egípcios, associado a divindades como o deus Api e o deus Osíris.
Então, o Nilo é um ídolo, uma divindade para os egípcios. Ape era visto como o deus do rio e suas cheias anuais. E o rio é de onde vinha a agricultura, tanto a água também para beber, a subsistência dos egípcios, a produção de alimentos. E eles cantavam hinos a esse deus, a esse Ape, a esse rio, e em sua homenagem, exaltando a função de nutrir, de criar. Outro deus associado era Osíris, associado ao ciclo da vida, morte e ressurgimento. Então, haviam ciclos no rio de cheias, e aquilo trazia fertilidade ao solo. E então, eles adoravam essas divindades representadas ali pelo rio. Então, não ache que é por acaso que o Senhor vai ferir o rio Nilo, para manifestar que Ele é o Senhor. Quem dá a vida não é o rio Nilo, não é a água. A água é criatura de Deus, é criação de Deus. Quem é a fonte da vida é o Senhor. Não é o alimento, o pão material que o Senhor nos dá. Cristo é o pão da vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Deus, então, por meio desse sinal, confronta a idolatria egípcia, vai manifestar, então, o seu poder, e nós devemos considerar estas coisas. O Senhor confronta o ídolo egípcio. Isso revela quem é o verdadeiro Deus, fonte de todo o bem. Irmãos, irei caminhar por esse texto a partir do tema extraído aí do versículo de número 17. Nisto saberás que eu sou o Senhor. Esse é o tema. Nisto saberás que eu sou o Senhor. Em primeiro lugar, no nosso texto, capítulo 7, Êxodo 7, verso 14 a 18, nós temos a primeira resposta ao endurecimento. Lembre que no final do texto anterior, no final da sessão anterior, depois de transformar a vara em serpente e engolir a vara dos magos do egípcio, o coração de Faraó endureceu. Ele não se arrependeu, não creu. Então, o que nós temos no nosso texto, a primeira praga, transformar a água em sangue, ferir o Nilo, é uma resposta ao coração endurecido de Faraó. O Senhor está confrontando, então, o ídolo do egípcio, e esta é, irmãos, uma resposta ao coração endurecido de Faraó. É um confronto contra o ídolo. E o nosso texto diz, veja aí, verso 14 em diante, verso 14, a palavra de Deus diz, disse o Senhor a Moisés, o coração de Faraó está obstinado, recusa deixar ir ao povo. O coração de Faraó, irmãos, no hebraico, essa palavra traduzida aí por obstinado, em algumas traduções está endurecido. A palavra kabed do hebraico tem o significado de pesado. O coração de Faraó está pesado. E então Faraó não se submeteu a Deus. E Deus então vai enviar este prodígio, vai ferir o Egito. E como falamos, então, o propósito de Deus, propósito maior, é o coração de Faraó. Deus está confrontando, em primeiro lugar, de modo maior, o alvo maior é o próprio Faraó. O alvo direto e imediato é o rio, é o Nilo. O alvo imediato é o rio. E então nós vemos que Deus envia o seu juízo. Isto é um alerta para os incrédulos, porque Deus fez isso justamente porque Faraó foi incrédulo, não ouviu a palavra de Deus, o primeiro alerta de Deus. E então Deus confronta este ímpio Faraó. Irmãos, esse padrão, então, de que Deus revela a verdade, o homem se endurece e Deus envia como juízo mais dureza de coração, esse é um padrão bíblico. Isso está no Novo Testamento. Na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, do verso 18 em diante, eu quero que o irmão, por gentileza, acompanhe.
Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, verso 18 em diante. Veja como Deus se revela a todos na criação, na providência. Paulo diz, Romanos 1, 18, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Eles resistem à verdade, detêm a verdade. E veja o que Paulo diz no verso 19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. E Paulo vai argumentando, irmãos, os atributos de Deus invisíveis se reconhecem, Deus é revelado de modo claro, Deus é percebido por meio da criação. A criação revela um Deus todo-poderoso, infinitamente sábio, criador. E aí Paulo diz, tais homens são por isso indesculpáveis. Então não é, irmãos, as trevas, quando falamos que os homens estão em trevas, não é porque não há uma revelação de Deus, ou porque essa revelação é algo que o homem não consegue entender, obscuro. Mas Paulo diz no 21, porquanto tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, ou seja, é pecado. O problema, então, não é falta de revelação, o problema é o coração corrupto, é o coração caído, tornaram-se nulos em seus próprios raciocínios, tornaram-se loucos. E veja o que Paulo diz, mudaram a glória de Deus, incorruptível, em semelhança de homem, aves, quadrúpedes e répteis. A idolatria. A idolatria, então, surge de corações corruptos. E no verso 24 é a resposta de Deus. Deus entrega tais homens à imundícia. Veja que Deus se revela, o homem não ouve a Deus, e Deus entrega o homem a um coração corrupto, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si, para a idolatria. E então o homem é entregue ao seu coração corrupto, a paixões infames. Então esse ato de endurecimento é um ato judicial, é juízo. Deus entrega os ímpios à impureza. Os homens estão aí em rebelião, porque nasceram filhos de Adão, caídos em pecado, corruptos, e Deus, de modo judicial, Deus entrega os homens a paixões infames. Isso é um alerta, irmãos, da Escritura, para que os pecadores se arrependam. Então o Senhor revela o diagnóstico do que é o homem: endurecido, não responde por ele mesmo de modo correto à revelação de Deus, mas corrompe a revelação de Deus. E então Deus, ele, com justiça, entrega esses homens à mentira. Nós citamos isso lá em 2 Tessalonicenses 2, 11 a 12. Paulo diz, aqueles que não ouvem a verdade, Deus manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Vejam, irmãos, a seriedade disso. Foi o que aconteceu com Faraó. É o que acontece com quem é alvo da pregação. Tem contato com a Escritura, oportunidade de ler a Escritura, ouvir a pregação, a explicação das doutrinas de modo claro, mas não dá crédito. Que é o que Faraó fez. Moisés foi lá, fez um milagre, transformou o cajado, a vara em serpente, e Faraó não deu crédito, ele foi incrédulo, ele agiu como se aquilo não fosse acontecer, como se aquilo não fosse se cumprir, como se Deus não fosse punir o Egito por sua rebelião. Irmãos, em segundo lugar, nós veremos do verso 19 a 22, o primeiro ídolo confrontado. Então, o primeiro ídolo, como já argumentamos aqui, falamos, é o rio, é o Nilo, é o primeiro ídolo. A primeira das 10 pragas do Egito, das conhecidas 10 pragas, é então Deus ferir a água do rio Nilo. E veja, irmãos, nós já falamos, o rio, para o egípcio, tinha um significado espiritual.
E mesmo diretamente, nós sabemos, não há como ter vida, não é possível vida num local sem água. E de fato Deus vai ferir essa fonte de vida, de manutenção, e é um prodígio de Deus. Não é, sei lá, fungos, ou não é bactérias que tornaram a água vermelha. Os próprios magos do Egito poderiam ter identificado, caso fosse isso, mas de fato Deus operou um prodígio, e o Senhor, por meio desse prodígio, está julgando os ídolos do Egito. E então esse grande juízo veio para essa valiosa fonte de vida, de manutenção, como viver sem água. E na verdade o texto diz aí, do verso 19 a 22, e veja que há uma amplitude, e essa transformação veio sobre os reservatórios. Claro que é uma linguagem que dá a entender que isso foi bem vasto, esse efeito. Depois os egípcios cavam e acham a água perto do rio, que pudessem beber, mas foi bem ampla essa praga, essa transformação, como o Senhor havia dito. E no verso 21 diz que os peixes do rio morreram, no verso 21. E o rio cheirou mal, uma cena terrível. Esse rio que é considerado Deus, divindade, agora podre, apodrecido, algo abominável. Esse é o Deus do Egito. Veja, irmãos, que condição deplorável. E tudo isso revela que não é o Nilo, não é a água, não é aquele falso Deus que é Deus. O Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Para isso Deus fez esse milagre. O Senhor é o único Deus. Então, esse milagre é descrito como uma vasta transformação da água em sangue, uma praga, então, e um golpe em toda a extensão ali, por toda a terra do Egito. Então, os canais, aqueles rios paralelos, foram todos afetados. E isso, irmãos, é algo muito grave. E que, claro, todo o Egito poderia colapsar, como qualquer sociedade pode colapsar sem água. Mas depois o texto diz que eles cavaram e acharam água ali perto do rio. E os magos do Egito buscaram imitar esse sinal, e isso Faraó então tem como motivo para permanecer endurecido. Então é isso que temos aí na nossa sessão, nesta sessão do verso 19 ao verso 22. Veja o verso 22, os magos do Egito imitam esse sinal com prodígios de mentira, mais uma vez. Porém, os magos do Egito fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas, de maneira que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Então, mais uma vez, os magos do Egito. Em terceiro lugar, irmãos, nós veremos a incredulidade reafirmada. Então, há um padrão. Deus revela ali a sua palavra, há um endurecimento, Deus envia mais um sinal e há mais endurecimento. É um padrão que vai haver também nas 10 pragas. Faraó, então, persevera na sua incredulidade, ou porque o coração de Faraó não foi transformado. E ele tinha magos que operavam por suas ciências ocultas, algo similar ao que Deus havia feito. E esses magos, como Paulo cita esses magos no Novo Testamento, representados por Janes e Jambres, operando prodígios da mentira. Isso é dito lá em 2 Timóteo 3, 8 e 9. E então, mesmo diante de um sinal amplo e notório, os egípcios tiveram que cavar para poder ter água. Faraó se endureceu. E isso, irmãos, é muito claro no texto. Não foi um fenômeno meramente natural, de algas ou qualquer coisa assim na água, mas foi um prodígio de Deus. O Senhor fala a Israel, em Deuteronômio 4, falando desta redenção do Egito, se eles por acaso haviam ouvido falar de algum outro Deus ou de algum Deus
que intentou tomar para si um povo com provas, com sinais, com milagres, com peleja, com mão poderosa. Então, aí está a mão de Deus. Deus feriu o Nilo. Deus feriu, transformou a água em sangue. Deus fez um milagre, algo notório diante dos olhos. Então, tanto tinha palavra, revelação, comunicação em palavras, como um sinal Deus mostrou diante dos olhos. Eles viram, eles foram testemunhas, de modo claro, de que Deus falou, e Deus confirmou que Ele mesmo falou com esta praga ali, ferindo o rio. E essa praga, como falamos também, confrontou ídolos egípcios. Também Deus irá usar esses sinais para a libertação de Israel, depois, no final das 10 pragas. Deus se revela em juízo, e os ídolos do Egito, irmãos, nada são. Os ídolos do Egito são confundidos. E Deus também, nesse texto, mais uma vez, o Senhor revela o seu poder em endurecer o coração de Faraó. Isso é judicial, Deus pune Faraó com dureza de coração. Irmãos, ainda aplicações a partir do texto. Meus irmãos, em primeiro lugar, a partir da Escritura e desse texto, nós sabemos Cristo é o juiz, e Cristo é o juiz sobre os ídolos também, juiz dos ídolos. Então, o Senhor envia um juízo sobre estes deuses falsos, derruba estes ídolos, e como argumentamos, é o alvo do próprio texto, isso demonstra que só Ele é o Senhor. Falamos aí no verso 17, nisto saberás que eu sou o Senhor. Cristo é o Senhor, o Deus trino, Javé é o Senhor, o Deus do pacto, e esse Senhor é o único Senhor, e todos os ídolos serão destruídos, derrubados. Todos os ídolos do homem, ídolos do coração do homem também. Então nós aprendemos a partir desse texto, que fique claro, saiba, o Senhor julga e humilha todos os ídolos. Toda idolatria será destruída. Todo joelho se dobrará diante de Jesus Cristo e confessará que só Ele é o Senhor. Toda língua confessará, todo joelho se dobrará. Meus irmãos, toda idolatria vai passar, será destruída, porque são falsos deuses. Só há um Deus vivo e verdadeiro. Ele é a fonte de todo o bem. E nós sabemos que esse Deus se revela a nós, especialmente em Cristo, que já veio, nasceu, viveu, morreu em nosso lugar e reina. E Cristo derrota todos os ídolos, todos os seus inimigos são postos por estrado dos seus pés. Então, atenção, Cristo vence os mentirosos, os falsos mestres, e uma das maneiras que devemos estar atentos e que aprendemos aqui no texto e na Escritura, uma das maneiras, irmãos, de Deus vencer os seus inimigos, no caso, os incrédulos e rebeldes, é os entregar à dureza do seu coração. Então, isso não é prova de fraqueza em Deus. Então, nós temos aqui, irmãos, um grande alerta. Atenção, então, aos incrédulos, aqueles que vivem como se Deus não existisse, os secularizados, inimigos de Deus, incrédulos. Ouçam o alerta de Deus, veja aqui o que aconteceu com Faraó, considerem estas coisas. Aqueles que não temem a Deus, aqueles que desprezam a Bíblia, a pregação. Vejam, irmãos, e atenção, incrédulos, vejam o perigo da incredulidade. Vejam o que aconteceu com Faraó. Por sua responsabilidade, não deu ouvidos e, pela ação soberana de Deus, foi punido com um coração pesado, um coração endurecido. Desse modo, irmãos, nós vemos que o Senhor julgou também, vemos aqui, aprendemos que o Senhor julgou os ídolos do Egito, o Senhor venceu esses ídolos,
E vejam que esses ídolos, o ídolo, que pode ser um ídolo do coração, nem sempre o ídolo é um objeto de pau e pedra, ou pedras preciosas, né, ou metais preciosos, prata ou ouro. O ídolo pode ser um ídolo do coração. O ídolo é aquilo em que as pessoas confiam. E no caso do Egito, eles idolatravam e confiavam no rio. Alguns confiam em dinheiro, carreira, poder, em recursos dessa terra, diplomas, ou têm a fonte de segurança em qualquer outra coisa. E nós vemos aqui que Deus envia os seus juízos contra os ídolos. Quantos idolatram tantas coisas? E os juízos de Deus estão aí. Muitos idolatram, acham que o Estado moderno é um salvador, idolatram o Estado. Também, muitas vezes, infelizmente, a igreja, quando se corrompeu, se colocou a falsa igreja apóstata como um ídolo, e muitos confiam em igrejas falsas, idólatras, e confiam cegamente, e idolatram. Então, vejam, irmãos, que o Senhor, Ele opera na história, Ele envia os seus juízos, Ele confronta os ídolos. O Senhor confunde os ídolos humanos e torna esses ídolos abomináveis. É o que aconteceu aqui no Egito. A ruína do Egito está próxima. O Senhor enviou essa grande praga. E talvez alguém diga assim, mas isso, pastor, foi lá no Egito. Isso é algo que aconteceu lá atrás. O que tem a ver isso com esses últimos dias em que vivemos? Quando você lê o livro de Apocalipse, que trata dos últimos dias, depois da primeira vinda de Cristo até a segunda vinda de Cristo, há vários flagelos ali, sinais, que apontam para esses últimos dias. Por exemplo, o segundo flagelo, em Apocalipse, diz que derramou o segundo a sua taça no mar, e o mar se tornou em sangue como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. O terceiro flagelo, sua taça nos rios, e as fontes das águas se tornaram em sangue. E lá em Apocalipse diz, uma voz do anjo falou, tu és justo, tu que eras o santo, pois julgastes estas coisas. Veja que estes sinais dos últimos dias fazem referência àquelas pragas do Egito, e mais uma vez nos lembram que Deus é justo em seus juízos. Deus continua, irmãos, agindo, enviando a sua palavra, agindo em sua providência, enviando os seus juízos. E mais, ainda diz lá em Apocalipse, porquanto derramaram sangue de santos profetas, também sangue lhes tem dado a beber. Há uma conexão, a rebelião, o pecado e o juízo. Lá no Egito, lembra? Faraó mandou jogar os filhos de Israel, os bebês, no rio, para matar as crianças. Agora o rio virou sangue, os animais morrem, há morte no Egito. Então Deus é justo em seus juízos, Deus julga os ídolos, Deus confronta exatamente aquilo em que o pecador confia. Então nós, irmãos, precisamos estar atentos, precisamos ir à palavra de Deus, observar a providência de Deus. Nós não cremos em acaso, cremos num Deus soberano. Deus envia a sua palavra, os alertas, os homens não ouvem, os homens rejeitam a Santa Escritura, a pregação, e Deus envia os seus juízos, Deus julga os seus ídolos. Nós precisamos considerar nestas coisas, nós precisamos meditar nisso nestes dias em que vivemos e não ignorar, não achar que não há juízos ou que vivemos aqui como se nada estivesse acontecendo. Não, Deus está tratando com a humanidade, sim. Inclusive, um dos modos como vemos aqui é Deus entregando os homens às paixões infames. Isso é um sinal terrível de juízo. O crescimento da perversão, da imoralidade, não só pecados sexuais, mas também há uma ênfase nisso em Romanos, mas
toda disposição mental reprovável que está aí, toda essa dificuldade. Irmãos, isso é juízo. Deus está entregando os homens ao coração corrupto, fora os sinais de Deus na criação, como o Apocalipse cita, vários sinais de Deus operando. Então nós precisamos estar muito atentos, levar muito a sério estas coisas, pense nisso, considere, tenha uma perspectiva escatológica. O último evento que falta é Cristo voltar. Enquanto isso, o que acontece aqui é Deus tratar com a humanidade, enviar o Evangelho, dar oportunidade para que os pecadores se arrependam, mas sabemos, muitos se arrependerão pela obra do Espírito, outros não, e Deus vai enviar os seus juízos. Mas, irmãos, nós temos um conforto aqui. Deus está no controle de tudo isso, dos corações. E, como vimos aqui, o Senhor é soberano, e também o próprio Senhor Jesus Cristo diz em Apocalipse 21, 6, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. Cristo é a água da vida. Ele é a fonte, Ele é a verdadeira comida e a verdadeira bebida. Ele já preparou tudo. Ele nos chama ao banquete da mesa do Senhor, a comer da sua carne, beber do seu sangue, a beber desta fonte da graça, do perdão. Então, nós temos conforto, nós que já fomos a Cristo, nós temos vida em Cristo, vida eterna, e nós vivemos pela fé no Filho de Deus. E aqueles que ainda não foram a Cristo têm, neste texto, um alerta e um chamado, e também é revelado aqui, nós sabemos pela palavra, que apenas em Cristo há a verdadeira água viva. Como o Senhor disse para aquela mulher samaritana, apenas em Cristo há a água viva, a água da vida, como aqui está em Apocalipse. Então você que ainda não foi a Cristo, vá a Ele, saiba que de fato é necessário que você se arrependa e creia, porque Ele já tem enviado a sua palavra, já temos a Escritura, a pregação, e que não há neutralidade diante dessas verdades. Só há um Deus, não há vários deuses, não há outros caminhos. Os outros deuses são falsos deuses, são ídolos. E você deve então submeter a único Deus verdadeiro, a Jesus Cristo, o Senhor. Irmãos, que o Senhor então seja exaltado, o propósito maior é a glória dele, ele é glorificado, em que essas coisas sejam anunciadas. Também os seus juízos são manifestos e a sua salvação também. Em meio a esse processo todo, aos seus juízos, Deus salva pecadores, Deus leva à fé muitos, aqueles que Ele escolheu na eternidade. Nós temos plena confiança nisto, por isso anunciamos, que possamos então, com fé, ouvir a palavra de Deus e crer nela e nos submeter a ela. Irmãos, que o Senhor nos abençoe, aplique sua palavra aos nossos corações. Amém. Irmãos, vamos ficar em pé, vamos orar nesse momento. Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te adoramos no teu santo dia, Deus o Espírito Santo, único Deus, Trino. Ó Deus, nós te adoramos, ó Deus, sabemos que há muitos falsos deuses nessa terra, idolatrias, ídolos do coração, mas sabemos, ó Deus, que todos serão destruídos. O Senhor envia os teus juízos sobre os falsos deuses, seja glorificado o nome do Senhor. Ó Deus, só o Senhor é Deus, abençoa a tua palavra, cumpra-se o propósito pelo qual o Senhor envia a tua palavra, salva pecadores, ó Deus, e traz conforto ao teu povo, fortalece a tua igreja, nos dá a reconhecer, ó Deus, que o Senhor é vitorioso sobre os rebeldes, sobre os maus. Ó Deus, nos dá viver pela fé
na plena convicção da fé, que o Senhor cumpre tudo que o Senhor falou e promete, também nos dá a viver na plena convicção da expectativa de que o Senhor cumprirá aquilo que ainda falta ser cumprido, a volta de Cristo, a glorificação do teu povo, o juízo final. Ó Deus, que isso afete a nossa vida hoje. Não permita, ó Deus, que o pecador seja como o Faraó, que ficou endurecido. Não se arrependeu, não se humilhou, não obedeceu, mas converte, ó Deus, o pecador, transforma o coração de pedra em coração de carne, envia o teu Espírito para aplicar aquilo que Cristo fez na cruz ao pecador. E santifica, ó Deus, os já regenerados, os salvos, fortalece as convicções, fortalece a fé, renova o arrependimento, dá temor, produz temor nos corações. Dá-nos a tua bênção, é o que pedimos e oramos, no nome de Jesus. Amém.